Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus, o nosso alimento diário. A Palavra de Deus, nosso alimento, nosso sustento na nossa caminhada, na nossa peregrinação rumo à eternidade. E é por isso que nós precisamos ficarmos fortalecidos na fé. E a Palavra de Deus é o nosso combustão, é o nosso combustível, é o nosso alimento de todos os dias na nossa caminhada de fé. Vamos juntos meditar a Palavra de Deus, começando sempre e sempre na presença de Deus por meio da oração. Por isso nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui, teu servo, tão necessitado do teu amor, da tua bondade, da tua palavra, do teu consolo, da tua direção. Eu venho implorar em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que envie sobre nós a graça do teu Espírito, Senhor, para mergulharmos na palavra, para meditarmos a palavra, para saborearmos tua palavra, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que é o nosso sustento de cada dia. Bom, eu já estou precisando usar óculos para a leitura mais próxima, então é por isso que aqui, além da palavra de Deus, do caderno, da caneta, o óculos para facilitar, às vezes, as letras menores que vêm aqui nas Sagradas Escrituras, né? Tem muita gente que precisa também, na hora que vai ler, para que realmente leia bem, para que realmente veja bem as Sagradas Escrituras que estão diante dos nossos olhos. Nossa meditação, nosso estudo, nossa ruminação da palavra hoje é do Evangelho de Lucas. Então, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Veja que beleza é essa palavra de Deus que vem aqui ao nosso encontro. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Quero apenas situar você, que nos acompanha diariamente no nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia, o nosso estudo de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele saiu da Galiléia e vai passando pelas diversas cidades, povoados, até o seu destino final, que é Jerusalém. Então, por isso que entrou agora em Jericó e ali passou pela cidade. Havia um homem que se chamava Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Então, já duas coisas importantes referentes a Zaqueu. Além de ser chefe dos publicanos, você sabe que os publicanos eram os cobradores de impostos e por isso eram muito mal vistos, eram tidos também como pecadores públicos. E ele era muito rico. Então, o fato de ser rico não é um problema, a pessoa ser rica, mas a questão que se questiona é de onde vem a riqueza. Aqui no caso de Zaqueu. Mas, continuamos a leitura no versículo 3. Ele, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então, tem dois impedimentos aqui para que Zaqueu consiga ver Jesus. O primeiro é a multidão. A multidão é seja aquele entorno de pessoas, grande quantidade de pessoas, que cria dificuldade para que você passe no meio dela e possa chegar até Jesus, possa vê-lo, possa ouvi-lo. Mas aqui é uma outra dificuldade, ele também é de baixa estatura, então pessoas mais altas impediam que Zaqueu pudesse de fato, com seus olhos, avistar a pessoa de Jesus. Mas é muito interessante o que diz o versículo 4. Então Zaqueu correu à frente e subiu no sicômoro para ver Jesus que devia passar ali. Veja, então o versículo 4 tem uma mensagem muito bonita para nós.
Zaqueu corre à frente e sobe no sicômoro, ou seja, ele não parou nas adversidades e nas dificuldades. Porque muita gente é assim, tem muita gente que coloca logo a dificuldade na frente. Não, você tem que tirar a dificuldade à frente e passar à frente da dificuldade. Esse é, na verdade, o grande desafio de viver. A gente supera na vida, não é colocando todos os problemas, todas as aflições, todas as dificuldades. Tem uma multidão de problemas, tem uma multidão de aflições. Não, sai, passa por cima, procura outra direção, dê o seu jeito, mas não pare por causa das dificuldades. Depois também não crie complexo nem de superioridade, nem de inferioridade. Dizendo, não, eu sou incapaz, não, eu sou muito baixo. Não coloque desculpa em nenhum limite humano. Porque muitas vezes nós transformamos o que somos em limitações. E nós podemos ir para além daquilo que são os nossos limites. Então é isso que Zaqueu faz. Ele transpõe a multidão, ele sobe numa árvore de sicômoro. É claro que é bonita a posição de Zaqueu de se adiantar, porque ele queria ver Jesus. Então, se eu quero alguma coisa, eu corro atrás daquilo que eu corro, daquilo que eu quero, eu corro atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu ansio, daquilo que eu desejo. E é isso que Zaqueu, então, está realizando e fazendo. O versículo 5 diz que quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Então veja a ordem de Jesus, versículo 5, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus viu o esforço de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu estava ali porque ele se esforçou para ver Jesus. Deus sabe dos nossos limites e conhece todos eles até melhor do que nós. Mas Deus é o primeiro a aplaudir aqueles que não ficam reclamando, murmurando, lamentando, aqueles que sentam em cima dos seus talentos, porque dizem, não dou conta. Não. Síndrome de moleza, de corpo mole, não funciona com o Senhor. Eu sei que tem gente que às vezes quer fazer até charme, né? Às vezes faz isso com pai, com mãe, com marido, com filhos. Não, com Deus isso não funciona. Não, a gente tem que, na verdade, sair desse espírito de acomodação. Não importa qual seja a sua situação. É preciso dar o passo, o esforço. É esse esforço que Zaqueu faz e dá, e Deus está dando uma ordem a ele, uma vez que ele se esforçou para ver o Senhor. Zaqueu, desce depressa agora daí, porque eu quero ficar na sua casa. Ora, como Jesus quis ficar na casa de Zaqueu, ele quer ficar na minha, na sua, na nossa casa. Eu preciso descer para acolher o Senhor. Ora, eu preciso subir dos meus complexos, do meu sentimento de inferioridade. Ora, eu preciso descer do meu orgulho, da minha soberba, seja lá do que for, para estar e receber o Senhor. E que beleza, diz o versículo 6, porque Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Que alegria receber Jesus. Que alegria é escancarar as portas da nossa casa, escancarar as portas do nosso coração, para que nós possamos receber Jesus. Não há alegria maior para o coração humano. Porém, enquanto Zaqueu se alegrava porque recebia Jesus, ao ver isso, todos murmuravam dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Eu vou até marcar essa segunda parte do versículo de número 6. Aqui está o julgamento humano, né? Assim é o ser humano. O ser humano ele é movido pelo julgamento. O ser humano é movido pela sua
pelo sentimento crítico de criticar todas as coisas e não acolher, não procurar saber, não procurar reconhecer, não procurar entender. Mas ele fica parado nos seus próprios conceitos, que viram preconceitos. Veja que preconceito, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. E é verdade, Jesus foi hospedar-se na casa de um pecador. Como ele se hospeda no pecador que sou eu, na pecadora que é você, nos pecadores que somos nós. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Que beleza! Vamos marcar aqui também na sua Bíblia essa mensagem do versículo de número 8. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus entra num coração, quando Jesus entra numa casa, Jesus provoca conversão. E Jesus não entrou acusando, não. Foi Zaqueu que deixou-se iluminar pela presença de Jesus e tomou a disposição de mudar de vida. Primeiro, cuidar dos pobres, dos necessitados. E depois reparar o mal que tenha feito. E ele está disposto aqui a, se ele prejudicou alguém, devolver 4 vezes mais. E por isso Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este também é um filho de Abraão. Então, onde Jesus chega, ali chega a salvação. E como Zaqueu acolheu, a salvação chegou para ele. E conclui o versículo 10. O versículo 10 é o princípio eterno. Com efeito, o Filho do Homem, ele, Jesus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. Ele está nos procurando. Precisamos nos encontrar com ele. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Nesta grande subida de Jesus para chegar a Jerusalém, ele para na cidade de Jericó e ali 2 assuntos interessantes acontecem. Primeiro, Bartimeu, aquele cego na entrada da cidade, que o parou e que ali gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e que Jesus dá toda a atenção a esse homem. Depois, então, dentro da cidade, vem esse encontro com Zaqueu, que hoje nós estamos estudando, e que aqui nós vemos várias coisas interessantes, né? A altura de Zaqueu, o fato dele desejar ver Jesus, o fato de depois ter dito que ele restituiria, né? A conversão dele acontece naquele jantar com Jesus, que o chama inclusive pelo nome. Mas aqui existe algo muito interessante que precisa ser observado. Em Jericó, na verdade, acontece o encontro com 2 cegos. Um é o cego de nascença, Bartimeu, e o outro é o cego no sentido de cegueira do coração, que é Zaqueu, que está no meio do povo, que faz um monte de coisas que nem deveria estar fazendo, e no final das contas, o que a gente acaba tendo, esse homem, ele é um judeu que trai o seu próprio povo. Aqui Jesus é muito rápido em poder chegar até a casa dele e modificar, curando assim essa sua cegueira do coração. E essa cegueira é aquela do pior nível possível. Um cego desse jeito é aquele que é cego pela insensibilidade do dinheiro, daquilo que pertence. Muitas coisas na nossa vida, não simplesmente dinheiro, podem nos cegar em relação à realidade dos outros. Isso a gente precisa ter sempre uma grandíssima atenção, porque se a gente não presta atenção nisso, é muito arriscado, muito perigoso que a gente venha a se meter em confusões, em momentos assim de desamor em relação aos outros. E por isso a gente precisa sempre de ter ali os olhos fixos em Jesus, buscar de verdade que a salvação entre na nossa casa também, sabendo que às vezes o que nós possuímos pode querer também nos possuir, e por isso que a gente precisa ter sempre um coração livre. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajude de verdade a não cairmos na armadilha que Zaqueu caiu, e se por acaso um dia cairmos, que Ele venha nos salvar, também ceando em nossas casas. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, eu te bendigo, porque a Tua palavra salva, porque a Tua palavra cura, porque a Tua palavra transforma.
Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor veio salvar o que estava perdido. Salva o nosso coração, Senhor, porque tantas vezes nos encontramos perdidos nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Nos encontramos perdidos, Senhor, no nosso próprio orgulho, na nossa própria soberba, na nossa autossuficiência. Nos perdemos por causa de nossas vaidades. Quanta ilusão, Senhor, quanta mentalidade distorcida nós carregamos dentro de nós. Salva-nos, Senhor, para que não pereçamos, para que não nos percamos eternamente. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor. É a Ti, Senhor, que eu confio o meu coração. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Deus possa abençoar imensamente o seu coração, para que o nosso coração se abra para acolher Jesus, nosso Salvador. Eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.